Bom, esse é o vídeo que abre a semana 3 do campeonato para iniciantes do Clube do Nipô. E o tema que a gente vai trabalhar essa semana é conhecimento líquido. Aí vocês vão me perguntar, o que é o conhecimento líquido? O conhecimento, de maneira geral, né, ele é vinculado, relacionado com a produção, com as ferramentas que a gente tem para receber e produzir conhecimento. Então a gente não trabalha, o nosso cérebro ele não trabalha no vazio, né? Ele precisa de ferramentas para poder receber e produzir conhecimento. É diferente dos animais, que os animais eles não precisam de nada, eles trabalham tudo ali no instinto, né? Dentro da capacidade que eles têm de poder memorizar as coisas e guardar as coisas e fazer as coisas. E o ser humano não. O ser humano ele tem ferramentas para poder trabalhar com o conhecimento. A primeira ferramenta que a gente desenvolveu foi a linguagem, né? A gente saiu de uma proto-linguagem que eram ruídos, barulhos, e a gente criou então a linguagem. A linguagem foi uma ferramenta e aí permitiu a gente trabalhar com isso. Aí depois, no segundo momento, nós criamos a escrita. A escrita, ela vem facilitar o aprendizado do conhecimento e ela vem facilitar a transmissão de conhecimento, porque você, antes da escrita, você necessariamente você tinha que estar com as pessoas do lado, perto, né? Não tinha como passar para o outro longe. E não tinha como uma geração passar para outra. A não ser que fosse contando história. Mas as histórias vão sendo esquecidas, as pessoas vão mudando as coisas e tal, e a coisa ficava meio... Então era um conhecimento que ia sendo trabalhado dessa maneira. Então existe uma primeira coisa que a gente tem que analisar, que é o conhecimento com a chegada do computador. Depois a gente analisa a internet. Com a chegada do computador, o que acontece? A gente dá uma... cria uma volatilidade. Fica volátil, volatilidade. Talvez seja isso, né? Fica volátil, né? Então você começa a ter uma facilidade de mudar o que está escrito. Eu me lembro que eu tinha um tio que era jornalista e ele escrevia para a Folha de São Paulo. E ele mandava os artigos num papel, com carbono. Então quando ele tinha, ele estava no meio de um artigo lá, queria recomeçar o artigo, queria fazer alguma coisa no meio, ele tinha que começar a digitar tudo de novo, a página inteira, para poder mandar. E aí era um negócio que o cara tinha que ter a capacidade de escrever praticamente pronto, né? Para evitar de você poder ter que reescrever tudo. Era um saco, né? E eu, durante um tempo bom, né, até 1982, 83, eu usava uma máquina preta que eu ganhei do meu avô, que era a mesma situação. Quando a gente começa a trabalhar com o computador ele tem essa possibilidade de você... ele tem a possibilidade de você mudar com muito mais facilidade o que está sendo escrito, né? Então isso torna aquela escrita, aquela compreensão mais volátil, né? Ela fica mais volátil, ela fica com mais possibilidade de você poder alterar as coisas. Então isso aí já introduz aí uma mudança no que a gente vai chamar de liquidez do conhecimento.
Mas aí, isso ainda não é uma coisa muito forte, porque quando você tem uma máquina isolada, essa máquina isolada, sem estar em rede, você precisa transmitir aquilo que você queria transmitir através de um disquete, né? Ou através de um papel para imprimir. Então você mandava o arquivo, né? Não tinha e-mail, não tinha nada, você mandava um disquete, se fosse isso, né? Ou você tinha que imprimir para a pessoa de lá de novo, depois imprimir, passar de novo, ou geralmente você já mandava num disquete. Então isso tudo criava um problema, olha só, como é uma coisa simples e lógica, criava um problema que é o seguinte: se eu tenho que, para transmitir o conhecimento, eu tenho que botar isso dentro de um papel, e esse papel sai do meu controle, ele sai do meu controle, então o que acontece? Eu crio uma relação com esse conhecimento complicada, porque se eu fizer alguma coisa, tiver um erro, uma mudança, um texto, qualquer coisa, fica muito difícil alterar. Porque depois que você imprimir o livro, você não tem como recolher o livro. É uma coisa caríssima, né? E imprimir de novo. E se o livro já foi distribuído, não tem nem como recolher de todo mundo. Então, quer dizer, criou-se uma cultura, e essa cultura que a gente vai chamar de conhecimento mais sólido, em função da ferramenta que a gente tinha, essa cultura, ela vai marcar a maneira de produzir o conhecimento. Então as pessoas ficam muito preocupadas com a forma, muito preocupadas de não estar falando besteira, porque de repente as coisas podem se propagar, né? E aqui é uma produção muito complicada, porque você tem que escrever um texto, aquilo vai para um diagramador, o diagramador vai não sei para onde, vai imprimir, aí da impressão imprime, depois vai distribuir, aí chega na distribuidora, não sei do que, papapá, aí o cara vai ler, não sei do que, papapá. Texto aí alto de produção e um tempo de produção que vai marcar a maneira de se pensar o conhecimento. E vai criar uma cultura de um conhecimento mais sólido. Então o cara tem que tomar muito cuidado, que nem meu tio, né? Que tem que tomar muito cuidado com as coisas que ele escreve, porque é tudo muito caro, muito trabalhoso, quando você quer voltar para trás. Você quer se arrepender, você quer mudar, você acha que de repente podia ser diferente, mas aí fala, não, é isso aí, eu escrevi, não vou mudar isso agora. Pô, eu podia fazer diferente, mas pô, aí o cara pensa, pô, vou ter que digitar tudo de novo, essa folha toda de novo. E se é uma folha, ele faz 1, 2, 3, a folha 2, aí imagina, tem que ser tudo dentro de uma daquela 2, porque aí se sobrar um pouco, se ele escrever um pouco a mais, aí estourava na 3, aí tinha que digitar 3 de novo, e às vezes tem um prazo, quer dizer, então aí tudo isso vai criar uma cultura que a gente vai chamar de um conhecimento mais sólido, porque as coisas são difíceis, são caras, e essa é a forma que a gente transmitia conhecimento, e a transmissão de conhecimento é uma tecnologia, é baseada numa tecnologia. Então, o que acontece? Se ela é baseada numa tecnologia, a gente vai ver que essa tecnologia, ela define, ela condiciona a cultura. E aí a gente tem uma cultura de um conhecimento mais sólido. O que vai acontecer depois que a gente coloca o computador? A gente já viu que cria uma coisa mais volátil, de alteração e tal, e a gente coloca o computador em rede, como é o caso agora da internet. E a gente, por exemplo, começa a ter ferramentas de publicação e de troca, que são publicações de troca centralizadas. Um blog, por exemplo. Eu tenho um controle e domínio do meu blog, e as pessoas que quiserem acessar a minha informação, elas vêm no meu blog, elas vão nas páginas dos jornais, elas vão nas páginas das revistas científicas. Então, aquela volatilidade que existia do computador, ela agora ganha escala porque a gente cria uma volatilidade da distribuição. Essa que é a diferença.
Com o computador, a gente criou, a coisa ficou volátil na produção, mas não na distribuição. A distribuição continua igual, ela continua impressa. Com a chegada da internet, ela ficou volátil, porque quando eu escrevo um blog, esse blog é um blog que você pode alterar as coisas. Então, essa característica faz com que eu possa escrever alguma coisa hoje sem grandes compromissos, com um compromisso muito menor, tanto em termos de forma quanto em termos de conteúdo, uma coisa mais experimental, em que quando eu vou escrevendo, eu vou pensando, vou publicando, e eu vou conversando com as pessoas que vão interagindo, que é uma novidade também, né? É uma novidade também, porque você começa a ter a intervenção das pessoas, os comentários, as críticas e tudo, coisa que você também não tinha naquele outro movimento, e aquilo começa a criar um ritmo, um modelo, uma forma de produzir o conhecimento que a gente vai chamar de conhecimento líquido ou conhecimento mais líquido do que no passado. Fala! Então o que acontece? Acontece aí que a gente começa a criar uma nova cultura de conhecimento. E essa nova cultura, ela é marcada por quê? Por uma liquidez do conhecimento, em que a gente começa a não se comprometer tanto, não é que não se compromete tanto, a gente começa a perder, deixa de ter a necessidade de consolidar tanto as coisas, porque as coisas são facilmente modificáveis. Várias vezes no meu blog acontece o cara chegar e dizer: poxa, Nepô, aconteceu aqui, estou vendo aqui que tem um erro aqui. Pô, tem um erro de digitação, tem um erro aqui, não sei o que. Eu vou lá e falo: realmente tem. Tem, não tinha. Porque eu vou lá e mudo. Eu peço, inclusive, para as pessoas fazerem a revisão. E digo, tanto que o nome do meu blog é Rascunhos Compartilhados. Eu entrei no espírito da coisa. Então se o cara fala assim: poxa, mas esse texto aqui ainda está muito... Eu falo: não, isso é um rascunho que eu estou escrevendo, você está vindo aqui na minha sala, na minha mesa, no meu laboratório, e você está tendo acesso aos meus rascunhos. Então eu estou te antecipando os meus rascunhos, que eles vão sendo consolidados. Mas aí o cara pergunta: mas você vai ter aí um texto final? Até tenho. Porque quando eu publiquei meu livro, tive uma dificuldade gigantesca de publicar o livro ano passado, justamente por isso, porque eu já não tinha mais facilidade de pensar um texto produzido por uma coisa que ia ficar definitivamente impressa. Eu já estou numa outra etapa, que é colocar as coisas e saber que vai mudar. E isso vai criando, aos poucos, uma nova cultura, que a gente está chamando de conhecimento líquido, que é a possibilidade de você ter uma maneira de pensar o conhecimento diferente do que a gente pensava antes. Porque o conhecimento, ele começa, né, a poder ser feito com mais experimentação, com mais liberdade, com menos pressão, quando você está fazendo um trabalho. E ele começa a ter mais participação, porque você começa a ter a possibilidade, quando é o caso, por exemplo, dos Wikis, que são textos coletivos que as pessoas vão alterando, né? E que você começa a ter a possibilidade de você trabalhar com mais participação. Então você já não está mais isolado, produzindo isoladamente, mas toda vez que você acaba de produzir alguma coisa, isso acontece muito, agora inclusive no Facebook, 1 minuto depois, 2 minutos depois, tem nego comentando. Quer dizer, se você pegar o caso aí, ainda tem gente fazendo pesquisa, escrevendo na academia de outra forma, que o cara vai escrever um artigo, olha a comparação, eu faço um post no blog, e dali a 10, 15, 20 minutos, meia hora, eu tenho 10, 12 pessoas que comentaram, que discutiram, que questionaram, que já me apontaram outros autores que fazem aquela discussão, etc. Tal. E aí eu já no dia seguinte já estou produzindo em cima daquela experiência do dia anterior. Agora pega uma pessoa que ainda existe aí, muita gente, produzindo na academia tradicional. O cara vai produzir um artigo, ele demora 3, 4 meses para escrever o artigo dele, aí ele manda lá para uma revista que demora 6 meses, 1 ano para publicar, e aí ele vai ter um retorno desse artigo dele daqui a 1 ano e meio. Então, quer dizer,
O feedback que ele vai ter daqui a 1 ano e meio. E ele vai passar 1 ano e meio pensando, né, da mesma maneira que ele estava pensando quando escreveu o artigo. E a diferença desse cara de 1 ano e meio para mim é que todo dia eu estou escrevendo e estou mudando. E eu estou participando, eu estou discutindo. E essa cultura, e olha só que interessante, quando você começa a ter a cultura, essa cultura ela não fica amarrada no blog. Ela vai começando a transbordar para toda a sociedade. Então, por exemplo, quando eu vou para a sala de aula, eu levo essa cultura do conhecimento líquido. Eu não chego lá, nem como eu estou fazendo aqui com vocês, eu não digo assim, a minha conclusão que eu cheguei em relação a isso é isso e tal, e eu estou trabalhando nisso há 6 meses, essa é a minha conclusão. Não. Eu digo assim, olha galera, isso aqui é mais ou menos o que eu estou pensando agora, né? Em função das interações que eu tive até o momento. Se eu tiver uma interação em sala de aula, se eu tiver aqui alguém que me diga que algum ponto que eu estou falando está fraco, que pode melhorar, maravilha, vamos mudar. Se alguém chega e fala assim, poxa, Nipô, tem um autor chinês aí que você não conhece, que está falando umas coisas parecidas com você, mas ele já não está falando isso que você está falando, não. Eu falo, opa, me dá o nome desse chinês aí para eu conhecer. Porque eu produzo os conhecimentos, tudo que eu produzo é em cima de uma espécie de um aquário, né? E esse aquário ele é limitado pelas interações que eu tenho. Então, se eu tiver mais interações, quanto mais interações eu vou tendo, mais olhos, mais temperamentos, mais gêneros, mais idades, mais gerações, mais perfis, né? Eu vou falar para engenheiros, eu vou falar para arquitetos, eu vou falar para advogados, eu vou falar, quer dizer, então tudo isso vai aumentando, né, o número de pessoas que vão vendo o que eu estou falando e vai começando e vai ficando mais sólido. Por incrível que pareça, vai ficando mais consistente. É líquido, mas consistente, né? E o engraçado é que o sólido era menos consistente do que esse líquido, porque o conhecimento ele não é sólido. O conhecimento ele só é sólido quando você tem um controle. E aí você solidifica. Mas quando você tem um descontrole, em que você tem produções variadas de vários lugares, etc, etc, para ele poder se adaptar, ele tem que ser líquido, ele tem que vir aberto, né? Ele não pode vir fechado. Eu não posso ir para uma sala de aula em que todo mundo está acostumado a interagir, apresentar meus slides e ir embora. E a galera vai ficar olhando assim e falar, pô, peraí, o que esse cara passou aí? Não tem nada para a gente poder falar. As pessoas querem falar, as pessoas querem ir para o lugar, querem fotografar, elas querem fazer selfie. Elas querem se colocar no mundo. E elas querem se colocar no conhecimento. Essa é uma característica. Então, quando a gente fala do conhecimento líquido, a ideia do conhecimento líquido é essa. Por que isso é importante para o nosso projeto, para o nosso trabalho? Por que é o segundo tema? Porque o conhecimento líquido quando a gente começa a falar de conhecimento líquido, a gente ganha uma liberdade de criação de texto. E as pessoas são muito amarradas, porque a gente está com a cabeça do século passado, a gente está com a cabeça do ambiente cognitivo passado. Então a gente tem medo de fazer as coisas, tem medo de escrever, tem medo de produzir. Acha que a gente está fazendo uma coisa, mas aquilo tem que ser definitivo. Eu só posso botar no papel aquilo que eu sei, absolutamente sei, porque a gente foi educado para ser autenticado por alguém, por um professor, né? Pelo papai e pela mamãe. Ah, papai, vou mergulhar na piscina. Olha aqui, né? Ah, então vai, mergulha. Aí mergulha. Então, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então a gente continua com essa cultura de que precisa dessa autorização. E quando você vai fazer, você tem que fazer muito direitinho. E eu estava vendo uma palestra lá em São Paulo, em que o cara dizia isso, né? Que o conceito de certo hoje ele está modificado, né? Porque o certo hoje ele não pode ser 100% no modelo que a gente tinha no passado. Porque, na verdade, você tem um certo beta. Porque ele vai se alterando, ele tem que se alterar, tem que modificar. Então, isso tudo vai nos levar para onde? Isso tudo vai nos levar para a necessidade da gente começar a praticar esse conhecimento líquido e perceber que a gente tem versões dos nossos pensamentos. Nós temos
momentos em que você chega a determinadas conclusões e o que você vai trabalhar é até o momento, com as interações que eu tive, com a capacidade que eu tive. Então olha só como é legal. Com as interações que eu tive, com a capacidade que eu tive de refletir e me expressar. A partir dessas interações, eu cheguei a estas conclusões no dia de hoje. Se eu estou entrando aqui e vou me interagir com vocês, e vocês vão questionar determinadas coisas que eu estou falando, eu posso modificar a forma que eu estou pensando ou a forma que eu estou me expressando. Várias vezes eu chego em sala de aula, as pessoas me perguntam coisas que você acha que são coisas básicas, né? Desde assim, a pessoa fala assim, o que é cognitivo? Você acha que todo mundo sabe o que é cognitivo, que vem do cérebro, mas não é. Então assim, são palavras que às vezes as pessoas não dominam. Aí quando eu falo agora cognitivo, eu falo cognitivo, aquilo que se relaciona ao cérebro, para não criar um problema para a pessoa, aquele constrangimento, porque tem gente que não vai perguntar. Então você vai aprendendo nas interações. Eu não mudei minha maneira de pensar, porque eu continuo falando cognitivo. Mas na hora de eu me expressar, eu tenho que saber para que público eu estou falando para facilitar a comunicação. Então tudo isso é uma coisa que a gente vai construindo ao longo do tempo e que a gente vai criando um novo modelo. A gente vai criando um novo modelo para a gente poder começar a trabalhar. E a dificuldade que eu vejo com os meus alunos é que as pessoas têm muita dificuldade de trabalhar com esse conhecimento líquido, porque a cabeça toda foi formatada para o conhecimento sólido. E na hora que a gente vai, como eu estou sugerindo, que vocês criem blogs, que vocês criem o seu canal de expressão, que vocês possam começar a pensar com a própria cabeça, vocês vão esbarrar justamente nesse problema, né, do conhecimento sólido. Que eu tenho que terminar as coisas, tenho que fazer tudo direitinho, tem que ser tudo certinho, tem que ser tudo dentro de um esquema, só vou botar quando estiver pronto. Isso aí não tem mais sentido. E você vai ter que trabalhar e dizer, isso aí, eu botei essa ideia do rascunho, mas você pode dizer, isso aqui são as minhas anotações. E as pessoas, no fundo, têm anotações. Todos os pensadores do mundo e tal tiveram anotações. Que são... O que é uma anotação? É você notificar, né, numa coisa que é fora do seu cérebro, aquilo que você está pensando. Você imagina o Einstein, por exemplo, se a gente pudesse trazer ele de volta, diante de todas as pesquisas que foram feitas depois dele, de tudo que aconteceu depois dele, se ele voltasse agora, com a capacidade que ele tinha, né, com aquele cérebro específico que ele tinha, que é um cérebro integrador, articulador, ele certamente iria fazer um conjunto de revisões que ninguém conseguiu fazer. Então ele deixou marcado, ele pensava assim naquele contexto que ele estava. Mas a partir de todo mundo que começou a discutir as máquinas todas novas que apareceram, eu tenho certeza que se ele chegasse aqui ele ia pensar diferente. Mesma coisa o Freud, mesma coisa o Darwin, né? Ele ia, porque ele teve ali um contexto, as interações que ele foi possível, e ainda tem um detalhe que a gente às vezes não percebe. Você vive um contexto, e eu vejo isso no meu dia a dia, que você tem as brigas que impedem de você às vezes ir para frente, né? As dificuldades das pessoas compreender o que você está falando, né? E os questionamentos, e mesmo a posição às vezes radical, e mesmo às vezes a posição radical de você ser contra. E aí você tem que fazer um esforço gigantesco para poder falar, para poder ter voz e tudo. E isso faz com que você também perca ali um tempo. Em vez de você ir para frente e aprofundar, você não vai. Por quê? Porque as pessoas vão pegando as coisas que estão acontecendo antes. E aí começa aquele embate. Então existe um embate. E esses pensadores todos que vieram com novidades tiveram esses problemas. Então quando a gente fala de conhecimento líquido, é uma nova maneira de se pensar o conhecimento. E é um conhecimento que vai sendo construído ao longo do tempo. Né? Vai sendo construído ao longo do tempo
E dá uma liberdade para a gente poder criar muito mais e poder ter, se libertar dessas autoridades, né? Porque você não precisa de ninguém para você publicar. E aí, para finalizar, é exatamente isso que é uma outra grande diferença. Porque antes, para você publicar, você tinha um editor, você tinha alguém que era o dono da publicação, e você tinha que se sujeitar e submeter para circular as suas ideias ao pensamento daquele cara. E aquilo ali fazia um controle das ideias. Vários pensadores aí na área de ciência dizem isso. E os artigos científicos acabam ficando a cara dos editores, porque todo mundo quer publicar, porque precisa publicar por causa dos critérios de mérito hoje anacrônicos, mas existem anacrônicos e analógicos. Então você tem que se submeter a esse pessoal. E agora, com a ideia de você criar e publicar diretamente, isso faz com que você possa trabalhar mais essa nova forma de pensar o conhecimento. E aí você tem mais liberdade. Então a gente tem que usufruir dessa liberdade. E a gente, agora que a gente tem, vamos supor, a estrada aberta, a gente não entra na estrada porque a limitação agora não é mais tecnológica, a limitação agora é cultural, é da nossa cabeça. É a nossa dificuldade de viver esse mundo com mais liberdade. Porque dentro da gente a gente não confia na gente, a gente não confia no que a gente pensa, a gente acha que tem que ficar mais certinho, que tem que ficar mais zeradinho, tudo organizadinho, como se a gente tivesse no passado, ou como se alguém tivesse que autorizar, não precisa mais ninguém autorizar. E você, se você colocar isso na internet e colocar isso para reputação, isso vai ser mediado pela reputação. Obviamente que isso ainda tem um longo caminho para que as pessoas possam ter mais mérito, o mérito da internet ser mais valorizado, mas é o início do processo. Bom, é isso. Peço a todos que preencham o formulário e comentem lá para a gente poder entender o que vocês entenderam sobre o áudio e eu puder comentar e evoluir nesse processo. Valeu.